Eu tenho certeza que se você chegou nesse canal, minimamente você já ouviu falar sobre contatos com extraterrestres. E nesse vídeo eu venho te responder as principais dúvidas sobre esse assunto. Vou falar sobre a ufologia materialista, a ufologia espiritualista e também o porquê raios nós estamos recebendo tanta informação sobre esses povos estelares. Ficou curioso? Então já faz seu check-in, embarca nessa nave e vem comigo nessa jornada. Saudações, família galáctica! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alciara Franca, sou terapeuta holística, contatada dos arcturianos, instrutora e mentora de expansão de consciência, e este é o canal Cosmo Consciência. Aqui a gente fala sobre essa gama de assuntos, então seja muito bem-vindo. Bom, família, eu quero fazer esse vídeo da forma mais completa possível e eu não poderia iniciá-lo sem falar sobre como a minha história com esse assunto iniciou. Desde que eu era criança, eu sempre acreditei em extraterrestres. Era uma verdade muito forte dentro de mim. E aconteceu um fato muito interessante e num tanto inusitado na minha infância que fez definitivamente eu ter certeza de que isso era real. Aos 8 anos de idade, eu estava com a minha mãe do lado de fora da minha casa. A gente tinha o hábito de sentar na calçada porque era mais fresco. E era por volta das 17 horas da tarde, assim, quando o sol começa a se pôr. E eu e minha mãe vimos um OVNI no céu. E ele ficou no nosso campo de visão durante uns 40 minutos. Sério, gente, foi um momento extraordinário para mim e para minha mãe. E ele rodava em círculos assim, ele fazia círculos no céu, ele fazia 8, ou símbolo do infinito, assim, ele ia e voltava e ficava ali nesse movimento irregular durante esse tempo todo. Até que chegou um ponto que ele fez assim, ó, ele rodou em torno de um eixo e saiu. Gente, isso para mim foi fantástico, porque aquela criança sabia, porque ela tinha vivido aquilo. E mais, eu ainda tinha uma super testemunha comigo, que era minha mãe, a pessoa mais confiável no mundo para minha idade. Então eu cresci acreditando nos OVNIs, mesmo não tendo nenhuma mediunidade desenvolvida. Eu quero deixar bem claro aqui que ela só desenvolveu a partir dos meus 28 anos, quando eu tive meu primeiro contato consciente com os arcturianos e outros seres também. Mas eu passei minha adolescência inteira e a minha primeira fase adulta acreditando que existia algo do outro lado, mesmo eu não sabendo o que era. Então, eu estudei muito sobre os extraterrestres, só que do viés materialista. Eu não sei se você sabe, existe linhas de estudos de extraterrestres separadas. Tem a linha que estuda pelo viés materialista, que os vê como seres como nós, materiais, e que tem o ego parecido com o nosso. Por isso, eles são muito retratados através dos filmes de Hollywood. Geralmente, os ufólogos materialistas têm um olhar mais duro sobre quem são esses extraterrestres e procuram informações técnicas e científicas que comprovem a sua existência. Contudo, a linha que eu trabalho e estudo é a linha espiritualista, no qual existem povos de diversos níveis de consciência e que os que estão em níveis superiores aos nossos estão aqui nesse planeta neste momento, alguns deles, obviamente, porque o universo é muito grande, nos auxiliando nesse processo de transição planetária. Eu vou deixar vídeos aqui no card que vão ajudar vocês a entenderem mais sobre esse processo. Depois que você terminar esse, você corre lá para assisti-los, ok? Então, pela ufologia espiritualista, o cosmos, o universo, o multiverso, como você quiser denominar, é um organismo vivo que está em expansão de consciência. Ou melhor, é um organismo consciente e está expandindo cada vez mais. E isso acontece através da experiência vivenciada pelos seus
filhos ou fractais, porque cada um de nós somos micro-universos, compreende? Então, existem infinitos povos, infinitas galáxias, infinitos universos, onde esse cosmos, que esse organismo vivo, que você pode chamar de todo, cada um tem a sua denominação, está se auto-experienciando. Ele cria limitações e vai vivendo cada perspectiva que aquelas regras daquele jogo estão formatadas, entende? Por exemplo, os povos arcturianos são povos de quinta dimensão, que já passaram pela terceira dimensão, que é o processo que nós estamos vivendo agora. Eles já passaram pela transição, ou seja, vieram da terceira dimensão, evoluíram e atingiram a quinta dimensão. Eles já fizeram esse salto e estão aqui agora para nos auxiliar no nosso processo, porque é como se eles fossem irmãos mais velhos que já sabem o caminho. E por que não auxiliar os irmãos mais novos, compreende? Esse é o viés da ufologia espiritualista. Enquanto a ufologia materialista está muito ligada com a ideia de abduções, de seres que fazem mal. Não estou dizendo que isso existe ou não, eu estou querendo dizer assim, que o olhar é muito mais negativo, mais bélico sobre o que são os extraterrestres. E também não estou dizendo que não exista extraterrestres negativos. Claro que existe todo tipo de coisa que você imaginar no universo existe, gente, por favor, tá? Não vamos ser crianças também iludidas. Mas o que eu tô querendo te dizer é que a ufologia espiritualista, ela trabalha com viés de expansão e de acesso, conexão com os seres da luz. O que faz muito mais sentido para mim, certo? Até porque, para que a gente possa atingir níveis de viagens interespaciais, é necessário que a gente primeiro reconheça que existe, a gente, quando eu falo a gente, é toda a humanidade, reconheça que existe vida após a morte. Porque o nosso corpo, ele é muito limitado, ele só vive em média 80, 90 anos, eles não são feitos para viagens espaciais. São os nossos corpos sutis, assim nos explica os arcturianos, os pleiadianos, que podem fazer essas viagens mais longas. Mas isso é para assunto de outro vídeo, tá bom? O importante é você entender a diferença entre as duas ufologias, ok? Dentro desse cosmos, desse todo, desse eu, existem muitos níveis de consciência. E as consciências que estão em estágios mais evoluídos, eles podem criar consciências de estágios menos evoluídos. Eu sei que é muito difícil para nossa mente linear entender, mas imagina que uma consciência, ela se expande tanto, ela cresce, ela compreende tanto o Deus que há dentro dela, que ela pode configurar a existência de planetas. Ou um grupo de consciências podem se juntar e criar um sistema solar. É para que eu estou trazendo esse exemplo só para que vocês possam esticar um pouco a mente para entender os níveis de consciências, né? E aí imagine consciências que criam galáxias e assim sucessivamente, porque a forma de experienciação que o todo traz para os seus fractais é infinita, gente. Entende? Então, por isso que a ufologia espiritualista, para mim, é tão necessária, porque ela traz muito mais explicações do que a ufologia materialista, ok? Dito isso, a gente vai falar sobre os tipos de contatos. O contato é definido quando essa conexão com seres de outro planeta é consciente. Por exemplo, eu hoje me contato com os arcturianos, trabalho com eles nos atendimentos de terapia holística e também no desenvolvimento de outros projetos que eu estou fazendo junto, né, em paralelo. Por exemplo, o Cosmo Consciência é algo que foi criado devido à sugestão dos arcturianos. E também existe o tipo de abdução. Abdução é quando esse tipo de conexão acontece de forma inconsciente da pessoa. Acontece nos outros planos ou ela acaba tendo a memória aqui sendo apagada. Isso também acontece. Existem casos. Eu mesma, como terapeuta, já tratei pessoas que tiveram casos de abduções na infância de raças negativas, né, que faziam experimentos com ela e a gente
tratou, tem até o áudio desse atendimento aqui, eu vou deixar aqui no card se você tiver interesse de ouvir. Mas o mais importante é que você precisa saber é que tudo no universo só acontece por sintonia. Então, qualquer tipo de contato e abdução tem um motivo por trás que com certeza nosso consciente não vai entender até que a gente possa ter uma ajuda tanto nossa, né, se a gente se disciplinar e se conectar, expandir a consciência para entender isso de fato, ou até de uma ajuda terapêutica que eu, por exemplo, posso auxiliar nesse aspecto. E o contato, ele é algo consciente e para a evolução. Nenhum arcturiano, eu vou usar eles como exemplo sempre, mas qualquer raça que trabalhe para a luz vai entrar em contato com alguém só por mera curiosidade dessa pessoa. Tem que ter um propósito por trás disso. A evolução dessa pessoa, ela tem que acontecer. Até porque, para que a gente se conecte com seres mais evoluídos, a gente precisa sutilizar o nosso campo energético. E isso acontece através do nosso ganho de consciência. Porque quanto mais a gente ganha consciência, mais a gente se trabalha, mais a gente faz tratamentos energéticos para harmonizar o que tá bagunçado, digamos assim, mais a gente eleva a nossa frequência e, consequentemente, fica mais próxima da frequência desses seres. Se a gente estiver muito negativado, com a frequência muito baixa, mesmo que os seres queiram se conectar com a gente, eles não conseguiriam, porque não tem sintonia. Eles podem estar na nossa frente e a gente não vai conseguir ver. Então, uma coisa que vocês precisam entender, todo contato, ele vem junto com uma grande mudança de paradigma da vida de uma pessoa. Eu vou trazer o meu exemplo. Em 2018, eu tive meu primeiro contato consciente com seres de outros planetas. Porém, a minha transformação começou lá em 2014 e em 2016 ela se intensificou muito. Houve uma mudança muito grande em muitos paradigmas na minha vida. Eu conto isso um pouco num dos vídeos onde eu falo a minha história, tá? Tem aqui no canal, vou deixar na descrição para vocês. E depois que eu já tinha evoluído para um novo estágio de consciência, aí sim eu comecei a me contatar com eles. E consequentemente, à medida que esse contato foi se estreitando, eu fui mudando mais e mais as minhas crenças e, consequentemente, a minha realidade. É um processo infinito. Por isso que é tão importante para aqueles que sentem afinidade com as energias extraterrestres buscar se conectar com raças positivas, né, que trabalham em função da expansão. Estar em conexão com essas raças ajuda nessa expansão desse campo energético. Eu fiz até um exercício de alinhamento com a energia arcturiana, para quem tiver interesse, tem aqui no meu canal, para auxiliar você a elevar esse campo energético e cada vez mais expandir a sua consciência, obviamente. Então, Alciara, tudo acontece por sintonia, sim. Antigamente, a gente estava inconsciente do que acontecia, digamos assim, por trás do véu. Hoje, no momento que a gente está da transição, cada vez mais nós estamos tornando conscientes o que está acontecendo nessas outras dimensões. A gente está se reconectando com o nosso eu multidimensional, certo? E a partir disso, a gente pode mudar quadros que em algum ponto esteja negativado, digamos assim, para processos evolutivos, certo? Então, isso é um dos chamados muito fortes que eu recebi com os arcturianos para me tornar terapeuta holística, justamente para ajudar as pessoas a saírem dessas programações antigas, dessa sintonia que muitos viveram durante muitas experiências, muitas vidas, para que possam se sintonizar com energias evolutivas também. Vocês estão compreendendo? Espero que sim. Lembrando, gente, que nenhuma experiência é ruim. Tudo que acontece é permitido pelo todo.
tem um propósito que muito provavelmente a gente não vai compreender nesse estágio de consciência que a gente se encontra. Então, não há julgamentos para o que acontece, há apenas a observação, certo? Então, não precisa ter medo, é apenas ter ganho de consciência, buscar o ganho de consciência que, consequentemente, por afinidade, a nossa vida irá mudar. Lembre-se sempre disso. Outra coisa muito importante é que a gente não pode ver esses irmãos de outras orbes como os seres que irão nos salvar. Eles não são nossos salvadores, eles estão aqui para nos auxiliar nesse processo. Então, se a gente, por livre-arbítrio, quiser se conectar com eles, a gente pode utilizar das suas frequências de cura, de harmonização, para acelerar o nosso processo evolutivo, mas eles não são os responsáveis pela nossa mudança interna. São os nossos movimentos, a nossa força de vontade que irá mudar a nossa vida, ok? Lembre-se disso, você é o senhor de si mesmo, a era dos mestres já passou, ok? Alciara, então como é que eu faço para me conectar com os seres evolutivos e de luz? Trabalhe o seu autoconhecimento, a sua autocura, a sua autoharmonização. Não importa, eu vou sempre falar aqui no canal, se o passo é de elefante ou de formiguinha. Um passo é sempre um passo. Então esteja sempre buscando evoluir, se melhorar. Coloque uma intenção clara. Existem ferramentas que podem ajudar, sim, se for de sintonia e de merecimento kármico seu, porque pode ser, gente, que por mais que você queira, você não vai se conectar por motivos que você não vai compreender completamente agora, mas tudo tem um porquê. Então, a dica que eu dou é: faça a sua parte, busque da melhor forma, faça meditação, estude, se cure, faça cursos, faça tratamentos holísticos, busque sempre a sua evolução, porque você só tem a ganhar com isso. Intencione o contato, caso isso seja sua necessidade, mas solta. Não crie expectativas. Deixa que o universo vai mostrar para você o que é realmente para você e o que não é, entende? Isso é muito importante, tá bom? Eu também sou professora do curso de cura multidimensional arcturiana, que pode também ser uma ponte para a sua conexão com os arcturianos. Se você tiver um interesse, me manda uma mensagem lá no Instagram que a gente pode conversar sobre isso também, tá bom? Mas eu quis trazer soluções práticas que qualquer pessoa possa fazer. E o principal, fica ligado aqui nesse canal que eu vou estar sempre trazendo informações sobre conexão extraterrestre, com expansão da consciência, criação da realidade, terapias holísticas, tudo que relaciona esse eu multidimensional que nós somos. Espero que esse vídeo possa ter esclarecido muitas de suas dúvidas. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com muito amor e quem sabe ele não vire um próximo vídeo, tá bom? Obrigada se você chegou até aqui, um beijo e te vejo no próximo vídeo. Tchau!